Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade rondonense que nos prestigia, meu muito boa noite. Especial cumprimento aos amigos suinocultores, especial cumprimento ao Dr. Gustavo, que representa o importante núcleo da Cimacar, assim como também representa o Rotaract aqui de Marechal Cândido Rondon, nosso vereador e agora secretário Adriano Bax, nosso amigo tio Bruno, nosso amigo Lari, todos aqueles que nos prestigiam aqui, nosso vereador Ronaldo Pou, também especial cumprimento a todos os senhores, a todos também que nos acompanham pelas redes sociais, pela TV Câmara e pelos outros meios de divulgação desta sessão ordinária. A minha ideia inicial era nem subir a essa tribuna hoje. Eu acho que os que me antecederam sobre os temas de investimentos no município de Marechal Cândido Rondon, principalmente o vereador Adriano Cótica e o vereador Josué Pedralli, foram muito felizes nas suas explanações acerca do dinheiro que nós temos disponibilizados no caixa de Marechal Cândido Rondon, mas, de fato, eu vim, durante a sessão, no curso dessa sessão, analisando alguns dados e pesquisando algumas coisas no portal da Prefeitura de Marechal Cândido Rondon, então não pude deixar de vir aqui compartilhar um pouquinho dessa indignação com os senhores. Na semana passada, nós tivemos a audiência pública da Secretaria Municipal de Fazenda, na qual foi apresentados dados acerca da disponibilidade de caixa do município de Marechal Cândido Rondon. Nós descobrimos, então, através dos dados que foram apresentados, que o nosso município possui aproximadamente 68 milhões de reais em caixa atualmente. Este valor, claro, muitos são para pagamento de dívidas, para pagamento de outras obrigações que já estão comprometidas, mas sobra-se ainda em recursos livres e recursos vinculados, ou seja, recursos para aplicação em melhorias, investimentos, em obras, em serviços, aproximadamente 21 milhões de reais. Eu, então, concluindo aquela audiência pública, me manifestei no sentido de que, assim como o vereador Josué Pedralli bem disse, eu acredito que sobrar dinheiro no caixa de um ente público é má gestão, é irresponsabilidade. A gente deve diferenciar uma empresa privada de uma empresa pública. Quando a gente fala em uma empresa privada, uma indústria, um comércio, a gente deseja e trabalha para que se sobre dinheiro, para que se sobre lucro. Porque esse é o dinheiro que vai alimentar e vai dar a subsistência aos sócios, aos proprietários dessa empresa. Quando a gente fala de uma empresa pública, como uma prefeitura, como o governo do estado, como o governo federal, como uma autarquia, sobrar dinheiro em caixa é exatamente o contrário. É falta de gestão, é falta de aplicação desses recursos naquilo que deveria ser investido. Quando a gente fala que nós temos, então, 21 milhões de reais em caixa em recursos livres, recursos vinculados, a gente está dizendo que existem 21 milhões que estão sendo deixados de ser aplicados na saúde, na educação, na assistência social, na infraestrutura e em tantas outras áreas importantes para o município. Esses 21 milhões, como o vereador Pedralli bem disse, não saíram do bolso do prefeito, do bolso dos secretários, do bolso dos administradores. Esses 21 milhões foram pagos principalmente com o recurso de cada um dos cidadãos rondonenses que recolhe os seus tributos, que paga os seus impostos em dia. É através do IPTU, é através do ISSQN, é através também, claro, de repasses do governo federal, é através lá dos royalties da Itaipu, é através, principalmente, como eu disse, dos nossos pagamentos, das nossas contribuições, que existe esse dinheiro em caixa sobrando na prefeitura. O mínimo, então, que nós esperávamos, vereador Adriano, vereador Pedralli, é que esse dinheiro fosse devolvido à população de Marechal Cândido Rondon na forma de investimentos, na forma de melhorias. E, após me manifestar nesse sentido, de fato, o prefeito foi às rádios de maneira grosseira, de maneira estúpida, querendo rebater essa informação. Vereador Adriano, existe um velho ditado que diz que cada pessoa dá de si aquilo que tem. Cada pessoa representa aquilo que ela está cheia. Então, quando a gente vê alguém exalar ódio, exalar rancor, vingança, negatividade, é porque a pessoa é composta por esses sentimentos. Então, não devemos nos preocupar, devemos, claro, ter dó desse tipo de pessoa. E não ter rancor, ter raiva, porque é o tipo de pessoa que carrega e só sabe divulgar a negatividade. Mas, como é costume da administração municipal fazer esses ataques, como foram feitos por requerimentos, já através de respostas, não foi diferente essa última semana, quando eu falava dessa sobra de recursos em caixa. E a defesa que foi feita pelo administrador municipal é de que esses recursos estão sim sendo aplicados. E para isso, o vereador Adriano também bem adiantou aqui, foi dito que estão sendo aplicados milhões e milhões e milhões de reais em asfaltamento, em pavimentação. E que isso, então, é o retorno que a Prefeitura Municipal está dando para a sociedade de Marechal Cândido Rondon. Sempre digo e defendo que asfaltamento, que pedra irregular,
que massa asfáltica, que tapa-buraco, são obras importantíssimas e indispensáveis para o desenvolvimento de um município. Nós precisamos ter estradas boas para escoar a produção, nós precisamos ter asfalto bom para o conforto e segurança das nossas pessoas. Mas se nós não tivermos, por exemplo, saúde, para que as pessoas caminhem sobre esse asfalto, dirijam sobre essas pedras, de nada adianta tê-las lá. Quando falava de saúde, os vereadores também que me antecederam, eu, durante a sessão de hoje, fui procurando números para embasar o que eu ia falar para os senhores aqui nessa noite, e eu cheguei, segundo dados do Portal da Transparência, tirados há pouco da página da Prefeitura Municipal, ao número de 5.507 cidadãos rondonenses na fila de espera por uma consulta médica ou odontológica. Não são 507, senhores, são 5.507 rondonenses na fila. Tempo de espera, por exemplo, para a cirurgia geral, de 319 dias. Pode falar que é um número normal, seria um número aceitável, mas a gente pode, a título de comparação, mera comparação, vamos a Curitiba, cidade de 2 milhões de habitantes, fila de cirurgia geral não passa de 30 dias. Marechal Cândido Rondon, município de 52 mil habitantes, segundo o último censo do IBGE, são 319 dias. 5.507 pessoas aguardando por uma consulta. Não estamos falando aqui ainda daquelas pessoas que aguardam para realizar um exame, um procedimento, um eletrocardiograma, uma ressonância. Essa soma mais 1.307 pessoas. Ou seja, são 6.814 cidadãos rondonenses na fila de espera da saúde pública. Isso representa mais ou menos 13% a 14% da população de Marechal Cândido Rondon, que depende de um atendimento médico, depende de um atendimento odontológico, e ainda não conseguiu, diante da falta de investimento, da falta de sensibilidade, da falta de responsabilidade, da falta de vergonha na cara dos administradores municipais. O caos da saúde pública hoje no Brasil está no Rio de Janeiro. É, talvez, o município do Brasil onde a saúde mais é deficitária. E no Rio de Janeiro, no alto dos seus 6 milhões e 700 mil habitantes, apenas 4% da população aguarda numa fila da saúde. Em Marechal Cândido Rondon, município rico, ordeiro, de povo trabalhador, de uma administração, abre aspas, responsável, são 13% a 14%. 3 vezes mais proporcionalmente do que a gente fala do caos do Rio de Janeiro, apenas para os senhores terem ideia de números. Para não falar que é discurso infundado, que é discurso sem fundamento, falamos de números. E aí questiono, adianta ter pedra, adianta ter asfalto, enquanto quase 7 mil rondonenses padecem, sofrem, sentem dor, adoecem, morrem na fila da saúde pública? Adianta ter asfalto quando mais de 300 crianças não têm uma vaga na creche, estão em casa, estão com um terceiro desconhecido, seus pais não podem trabalhar para cuidar dessa criança, porque o município, que tem o dever constitucional de colocar essa criança no educandário, não tem responsabilidade, não tem, volto a dizer, vergonha na cara de usar esse dinheiro para construir mais vagas, para construir mais creches, para construir mais salas, para permitir que essa criança estude e tenha dignidade na sua infância. Vamos pegar números também do IBGE, do CAGED, Cadastro de Empregados e Desempregados do Brasil. O Brasil, há 4 meses seguidos, vem com um número positivo no emprego. Ou seja, fazem 4 meses que o Brasil emprega mais do que desemprega cidadãos brasileiros. A mão de obra está crescendo, a demanda está crescendo e a oferta em nosso país está crescendo. Em Marechal Cândido Rondon, o índice de desemprego é que é positivo. Ao longo do ano de 2019, não calculei mês a mês os números, mas eles estão negativos. Apenas a título de exemplo, o último mês que o CAGED calculou, que foi o mês de julho agora de 2019, Marechal Cândido Rondon perdeu 91 postos de trabalho. Ou seja, 91 desempregados a mais do que empregados no comércio, na indústria e nos serviços de Marechal Cândido Rondon. Adianta ter asfalto e pedra irregular se não tem investimentos no comércio, se não tem investimentos em indústrias, se não tem fomento, se não tem auxílio a essas empresas, se não se reduz a carga tributária, se não se ajuda essas pessoas lá através dos parques industriais que não saem do lugar? Adianta, então, ter asfalto, bater no peito e falar que nós somos o maior programa de asfaltamento da história de Marechal Cândido Rondon? Importante também ser o maior programa de gestão, de consciência, de sensibilidade,
de saber aplicar o dinheiro que é da gente, de cada um de nós, de cada um dos cidadãos rondonenses. Pagamos impostos altos tributos. E o mínimo que esperamos, senhor prefeito, o mínimo que esperamos, senhores administradores, é dignidade para a nossa população de Marechal Cândido Rondon. É que as quase 7.000 pessoas que estão na fila de saúde sejam atendidas por um médico, por um dentista e tenham suas queixas resolvidas. O mínimo que esperamos é as nossas crianças nas escolas, as nossas crianças nas creches, é nossos adultos bem empregados, nosso município desenvolvido, nossas indústrias e nosso comércio pujantes. E a nossa gente, como um todo, sendo tratada com um mínimo de dignidade. É só isso que nós cobramos e é só isso que nós pedimos aqui nessa Câmara de Vereadores. Vereador Ronaldo. Senhor presidente, senhor vereador Arion, só para reforçar aquilo que o senhor disse sobre ranço, mágoa, raiva, ódio, disseminar e expor aquilo que se carrega no peito, aquilo que se tem na alma. Há pouco aqui, eu fiz uma crítica à Secretaria de Indústria e Comércio por realizar eventos. Acho que isso é função da Proem. Mais uma vez, entidade promotora de eventos. Lá tem cargo de diretor de 7, 8 mil reais, lá tem comissionado recebendo para fazer hora na prefeitura, então a obrigação de fazer evento é da Proem, e não da Secretaria de Indústria e Comércio. Mas alguém que está recebendo dinheiro público, e com certeza um salário alto, ao invés de estar trabalhando pelo povo, está fazendo recortezinho e gravaçãozinha de vídeo do YouTube. Já, às 17h34 já tem o meu pronunciamento fazendo a crítica à Secretaria de Indústria e Comércio, não diretamente ao secretário, não diretamente à secretaria, mas a modalidade, a forma que está sendo orquestrada, organizada, cuidando daquilo que, na minha opinião, não é de competência da secretaria. O vídeo já está rodando no WhatsApp. Qual é o intuito disso, vereador? Criar um cenário de inimizade, de briga, como todos são sabedores que o secretário que lá está lotado é uma pessoa que é do meu convívio, é meu amigo. Este desocupado que deve estar assistindo aqui, que é um imbecil, que na minha opinião é um imbecil, que deveria achar outra coisa para fazer, ao invés de ficar semeando discórdia, criando problema, deveria achar o que fazer, deveria ir trabalhar, já editou o vídeo, já mandou para meia dúzia de pessoas para tentar criar uma situação ruim. Vou repetir aqui, função da Secretaria de Indústria e Comércio não é fazer evento. Função da Secretaria de Indústria e Comércio é fomentar, é subsidiar, é incentivar o comércio, os comerciários, os comerciantes, os industriais, os produtores agrícolas. Pelo amor de Deus, gente, vão achar o que fazer, me esquece. Vereador Ronaldo, eu agradeço a sua contribuição e ressalto que, de fato, o desrespeito e o ócio, às vezes, tomam conta dessas pessoas que, em vez de trabalhar pelo nosso município, fazem esse tipo de situação. Inclusive, me fez lembrar agora de um requerimento que um tempo atrás apresentamos acerca do uso das redes sociais do município, e naquele requerimento nós destacamos e apresentamos várias situações onde servidores públicos do município, comissionados, ou seja, aqueles cargos de confiança do prefeito, com salários de 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mil reais, em horário de expediente, 2 da tarde, 3 da tarde, compartilhando foto do prefeito no Facebook, compartilhando notícia da prefeitura nas redes sociais, ao invés de estar trabalhando nas ruas, olhando o que está faltando, estava lá nas redes sociais, criando conteúdo para promover o chefe maior. Então é falta do que fazer mesmo, vereador Ronaldo, é o ócio, e é o que a gente falou, esses sentimentos negativos, esse ódio, esse rancor, esse desprezo que essas pessoas devem ter da nossa comunidade. Vereador Pedralli. Obrigado pela parte, Vossa Excelência Arion. Só tecendo algum comentário sobre a Secretaria de Indústria e Comércio, com todo respeito ao secretário que lá está, que inclusive é meu amigo pessoal. Mas o trabalho que a Secretaria de Indústria e Comércio vem desenvolvendo nos últimos 3 anos aqui no município de Marechal Cândido Rondon, eu sugiro ao Executivo Municipal que feche ela. Pode fechar, que os empresários não estão vendo nada de trabalho. E passe a Secretaria de Indústria e Comércio a ser um puxadinho da Secretaria de Administração.
que já estaria bom, pelo que vem desenvolvendo. Seria isso, muito obrigado e boa noite a todos. Obrigado, vereador Pedralli, pela contribuição. E ressalta aquilo que o senhor falou, os números que eu trouxe aqui de emprego e desemprego no nosso município. Enquanto todo o Brasil emprega, Marechal Cândido Rondon desemprega. Isso é sinal daquilo que Vossa Excelência falou. Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade, agradeço a atenção, desejo a todos uma semana abençoada e protegida por Deus.